Olha só que maravilha da política brasileira. A direita passou anos vendendo a ideia de união contra o PT, mas agora parece que nem entre eles mesmo o Pix da confiança caiu. A manchete é essa: Renan Santos estaria herdando votos de bolsonaristas decepcionados com Flávio Bolsonaro. Ou seja, o bolsonarismo prometeu disciplina, hierarquia e lealdade e entregou uma disputa interna com cada um tentando salvar o próprio CPF político. Mas a pergunta é: isso é renovação da direita ou só troca de embalagem no mesmo produto? Hoje a gente vai entender quem é Renan Santos nessa disputa, por que Flávio Bolsonaro virou alvo dentro do próprio campo conservador e o que essa briga revela sobre a crise da direita brasileira em 2026. A notícia comentada parte de uma reportagem da revista Fórum sobre o crescimento do poder de Renan Santos, pré-candidato à presidência pelo Missão e ligado ao MBL, entre eleitores bolsonaristas decepcionados com Flávio Bolsonaro. Esse tema também apareceu em outros veículos. O UOL publicou que Renan afirmou enxergar um desgaste natural de Flávio Bolsonaro e disse buscar justamente eleitores da direita frustrados com o bolsonarismo. Segundo a reportagem, ele se apresentou como alternativa ao PT e também à direita tradicional. A revista Veja, por sua vez, registrou que Renan rejeita a ideia de que seu crescimento seja apenas resultado dos erros de Flávio. Ele disse que sua alta nas pesquisas já vinha desde antes e que seu campo político quer se colocar como uma liderança da direita. Então, o ponto central aqui não é só Renan cresceu ou Flávio perdeu espaço. O ponto central é mais profundo. Existe uma disputa aberta para ver quem herda o eleitorado que antes girava quase automaticamente em torno do sobrenome Bolsonaro. Para entender essa história, a gente precisa lembrar de uma coisa: o bolsonarismo sempre trabalhou com uma lógica de fidelidade absoluta. Quem criticava por dentro virava traidor. Quem questionava a estratégia virava comunista disfarçado. Quem pedia transparência era acusado de ajudar o inimigo. Só que política real não funciona como torcida organizada para sempre. Quando surgem crises, disputas eleitorais e desgaste de imagem, aparecem as rachaduras. E é isso que está acontecendo agora. Segundo o Congresso em Foco, uma crise envolvendo Flávio Bolsonaro ganhou força após o vazamento de áudio atribuído uma conversa do senador com o banqueiro Daniel Voorcaro sobre um pedido de recursos para o filme Dark Horse ligado à trajetória de Jair Bolsonaro. A reportagem também registrou que Flávio admitiu ter buscado recursos, mas negou irregularidades, dizendo que se tratava de patrocínio privado para um filme privado. Aqui é importante ter responsabilidade. Não há, nesse ponto, decisão definitiva apontando crime nesse episódio. O que existe é uma crise política, um desgaste público e uma disputa de narrativa. E essa disputa virou combustível para outros nomes da direita. A agência Reuters já havia apontado que a escolha de Flávio Bolsonaro para representar esse campo não unificou plenamente a direita. A reportagem também mostrou resistência de lideranças conservadoras, fragmentação da oposição e espaço para candidaturas alternativas, incluindo Renan Santos. Traduzindo para o português claro, a direita, que passou anos dizendo que só ela tinha projeto, ordem e comando, agora está batendo cabeça para decidir quem senta na cadeira principal. O crescimento de Renan Santos precisa ser analisado com cuidado. Não dá para tratar isso automaticamente como uma renovação democrática, só porque ele critica Bolsonaro. Renan vem de um campo político que também nasceu na polarização, que também se alimentou fortemente das redes sociais e que também fez carreira atacando a esquerda, o PT e políticas públicas associadas ao campo progressista. Então a pergunta honesta é: Renan representa uma ruptura real com o bolsonarismo ou representa uma reorganização da direita depois que o bolsonarismo ficou caro demais para defender? Porque existe uma diferença enorme entre romper com métodos
autoritários e apenas tentar ocupar o espaço deixado por quem perdeu força. O portal UOL registrou que Renan adotou um discurso duro à direita, inclusive na área de segurança pública, defendendo um endurecimento penal e usando falas bastante pesadas sobre uma operação policial no Rio de Janeiro. Então, do ponto de vista democrático e social, é preciso olhar para isso sem ingenuidade. Criticar Bolsonaro não transforma automaticamente alguém em defensor de direitos, de democracia ampla ou de justiça social. Às vezes, o sujeito só percebeu que o barco antigo está fazendo água e resolveu lançar uma lancha nova com o mesmo destino político. E aí entra a contradição central. Durante anos, setores da direita apoiaram, toleraram e relativizaram ataques às instituições, a fake news, a discurso de ódio, negacionismo e moralismo seletivo. Agora, quando o desgaste chega no sobrenome mais famoso desse campo, muita gente aparece dizendo: não, comigo é diferente. Diferente como? Porque para o trabalhador que pega ônibus lotado, para a mãe que depende do SUS, para o professor atacado em sala de aula, para o aposentado preocupado com o benefício, o que importa não é só quem grita mais bonito contra Bolsonaro. O que importa é qual projeto de país está em jogo. E até agora, o que aparece nessa disputa é uma direita brigando por herança eleitoral, não necessariamente debatendo soluções concretas para a desigualdade, para o emprego, para a saúde, educação e reconstrução democrática. E se você quer política explicada sem passar pano para ninguém, já se inscreve no Fatos e Deboches. Deixa o like e manda esse vídeo para aquele amigo que acha que notícia só se lê pelo título. E tem outro detalhe importante, tá? Quando o Renan mira Flávio, ele também tenta capturar o eleitor bolsonarista decepcionado sem necessariamente disputar o eleitor de centro ou de esquerda. É uma briga dentro do mesmo condomínio ideológico. Um lado diz: o bolsonarismo perdeu credibilidade. O outro diz: continuamos sendo os verdadeiros representantes da direita. E no meio disso, o eleitor é tratado como patrimônio herdável, como se voto fosse imóvel de família. Só que voto não é herança. Voto é escolha política. E escolha política precisa ser cobrada. Se Flávio Bolsonaro sofre desgaste, isso tem impacto no campo conservador. Se Renan cresce, isso mostra que parte desse eleitorado está procurando alternativa. Mas isso não elimina a necessidade de examinar programa, trajetória, alianças e compromisso real com a democracia. Porque o Brasil já viu esse filme antes. Candidato se vende como novo, usa a linguagem da internet, promete moralizar tudo, ataca a velha política e depois, quando chega perto do poder, descobre que o discurso moralista era só escada eleitoral. E aí, meu amigo, o boleto chega, e geralmente chega para o povo. No fim das contas, essa notícia mostra uma direita em disputa, um bolsonarismo menos capaz de controlar sozinho o próprio campo e um Renan Santos tentando se apresentar como alternativa para quem cansou de Flávio Bolsonaro, mas não necessariamente cansou da agenda conservadora. A grande questão é: o Brasil precisa de renovação política de verdade ou só de um novo rosto vendendo velhas fórmulas? Porque democracia não se fortalece apenas trocando o personagem principal. Democracia se fortalece com compromisso público, transparência, com respeito às instituições, políticas sociais e responsabilidade com a vida real da população. Então comenta aqui: Renan Santos é uma ruptura real com o bolsonarismo ou é só a direita tentando trocar o pneu com o carro andando?